Salve guerreiros! Pan aqui para te contar mais uma história do Cavaleiro dos Sete Reinos. Essa saga está boa demais, então clique na playlist e maratone se é novo por aqui. E como prometido, trago a continuação. E estamos a um vídeo do final, então vamos arrebentar aí na meta. Golpeie de like, junte-se ao canal clicando em se inscrever e deixe a sua marca nos comentários. E se quiser apoiar ainda mais o Fantasia Sombria, use o link na descrição ou torne-se membro. Agora, bora continuar a história de Dunk e Egg. Após ser nocauteado no torneio de cavalaria, Dunk abre os olhos com dificuldade. A cabeça lateja e ele percebe que está deitado em uma cama improvisada no porão do castelo. Ao tentar se erguer, uma voz o alerta para ir devagar. Um meístre se aproxima e pede que não force demais e examina seus olhos antes de revelar que o torneio segue normalmente. Enquanto preparam a poção para Dunk, o meístre comenta que aqueles que apostaram nele ficaram ansiosos com o resultado e que seu escudeiro estava fora de si. Dunk bebe o líquido amargo enquanto ouve que Egg se recusava a sair de seu lado, mas o meístre mandou cuidar de suas obrigações como escudeiro. Ele se senta e pergunta quanto tempo está ali. O meístre revela que ficou desacordado por 4 horas e acrescenta que Uthor, o cavaleiro que o derrubou, também venceu seu segundo duelo. Dunk se levanta e pede suas roupas. O meístre tenta impedi-lo, mas ele passa por cima da ordem. Por fim, o velho apenas suspira e o deixa ir. A claridade incomoda os olhos de Dunk, mas não o impede de buscar notícias sobre o torneio. Ele ouve o arauto anunciar os próximos competidores e se junta à plateia para assistir. Ali, vê Sam Franklin, da casa Frey, se postar com orgulho antes de derrubar seu adversário com facilidade. Dunk, ainda inconformado por ter sido derrotado por um cavaleiro com um escudo de caracol, perde o interesse no combate e se afasta. Logo depois, Dunk encontra um grupo de anões se preparando para a viagem e os cumprimenta. Ele consegue chamar a atenção deles e comenta que parece que uma tempestade se aproxima. Ao observar um dos anões com mais atenção, percebe, surpreso, que é o mesmo que ele tirou de cima de Lady Burrowell. Um cheiro forte de latrina exala do pequeno homem e Dunk se afasta instintivamente. O anão, marcado pelo castigo, lança-lhe um olhar irritado antes de partir do castelo sem dizer uma só palavra. Dunk continua a vagar pelo castelo até encontrar Sir Kyle e Sir Maynard, que surpreendem ao vê-lo de pé. Sir Kyle puxa a conversa, lamentando que, mesmo permitindo que o Lorde vencesse, não conseguiu o emprego, pois foi considerado fraco demais. Em seguida desfaz-se em desespero, dizendo que perdeu a armadura e a montaria e agora não sabe o que fazer. Dunk tenta consolá-lo, dizendo que ele encontrará uma montaria e outro senhor para servir. Mas Sir Kyle balança a cabeça abatido e revela que até o violinista o desarmou, recusando-se a aceitar o resgate de seus pertences. Maynard observa Dunk por um instante antes de apontar para ele e dizer que há uma lição nisso tudo. Talvez fosse hora de Dunk também deixar White Walls. Dunk pergunta para onde deveria ir e Maynard dá de ombros, dizendo para qualquer lugar. Por um instante, a ideia de partir o tenta, pois seus pertences agora pertenciam a Sir Uthor e não havia mais nada ali para ele. Mas então se lembra de sua infância, dos dias em que sobrevivia na criminalidade até conhecer Sam Arlan. O cavaleiro lhe ensinou o valor da honra, algo que Dunk jamais esqueceu. Maynard continua, insistindo que ele leve Egg e vá embora, alegando que aquele lugar não era saudável para pessoas como eles, e ele próprio se incluía nisso. Em seguida, Sir Maynard pergunta se ele sabe quem ficará com o ovo de dragão. Dunk pensa rápido e suspeita que seja o violinista. Maynard assente, admitindo que sente o mesmo, por isso conclui que seria insensato ficar no caminho dele. Mais tarde, Dunk retorna ao seu pavilhão e encontra Egg escovando o trovão. Com um meio sorriso, brinca que se o menino continuar assim, o cavalo acabará ficando careca como ele. Ao ouvir sua voz, Egg se vira com um sorriso largo e, sem hesitar, corre para abraçá-lo, tagarelando que cuidou de seus pertences enquanto ele esteve fora. Mas a alegria do garoto se desfaz quando Dunk, abatido, revela que tanto o trovão quanto sua armadura agora pertencem a Uthor. Surpreso, Egg pergunta se ele não tentará resgatá-los. Dunk o encara e fala que não tinha onde conseguir moedas. Egg rapidamente sugere que ele poderia trabalhar para seu pai, mas Dunk recusa. Em silêncio, se despede de Trovão, sentindo uma tristeza profunda apertar seu peito. Durante a despedida, Dunk se aproxima de Egg e lhe diz que ensinou tudo o que podia, mas que o garoto agora precisava de um mestre de armas adequado.
Imediatamente, Egg responde que precisa de Dunk e sugere usar sua bota para ajudá-lo. Dunk, no entanto, rejeita a oferta de recorrer ao recurso real. Egg fica abatido, mas entende a decisão de Dunk. Juntos, eles levam Trovão até o pavilhão de Uthor. Dunk, antes de entrar, pede a Egg para aguardar lá fora, prometendo não demorar. Dunk entra na tenda de seu Uthor e o encontra dando uma bronca em seu escudeiro, acusando-o de não saber reconhecer as moedas corretamente. O escudeiro, frustrado, fica tão nervoso que deixa uma moeda cair. Ao perceber Dunk, seu Uthor se vira, visivelmente aliviado ao saber que ele ainda estava vivo. O escudeiro, no entanto, interrompe o cavaleiro e lhe mostra a moeda, que tem um dragão de um lado e um rei do outro. Isso deixa Uthor decepcionado com a incapacidade de seu escudeiro. Dunk observa a moeda com calma e comenta que não percebe nada de errado com ela. Em seguida, Uthor explica que o problema é o rei retratado na moeda. A imagem é de Daemon e nunca houve um rei chamado Daemon. Ele conta que, durante a rebelião, Daemon Blackfyre teve a ousadia de criar sua própria moeda, um símbolo de sua traição. O escudeiro, tentando justificar, interrompe dizendo que, se a moeda é de ouro, deve ser tão boa quanto qualquer outra. Isso irrita Uthor, que retruca: o ouro é de traidor, e de súbito dá um tapa na cara do escudeiro, mandando derreter a moeda, pois seria mais traiçoeiro repassá-la. Com um suspiro, Uthor se acalma, senta-se e se volta para Dunk oferecendo-lhe vinho. Dunk, embora hesitante, recusa a bebida, mas Sam Uthor insiste, pedindo apenas meia xícara, pois parece que Dunk precisa mais de um pouco de consolo. Uthor serve a bebida e, indo direto ao ponto, comenta que Dunk deve ter vindo por causa de seus pertences. Dunk, retraído, diz que agora tudo aquilo é de Uthor e pede que o aceite. Mas Uthor rejeita, afirmando que possui armas e um cavalo melhor do que o de Dunk. Ser Uthor diz que ficará com o escudo de Dunk, mas exige prata em troca. Dunk tenta barganhar, pedindo emprestado seu cavalo e sua armadura, oferecendo pagar com o tempo, mas afirmando que demoraria alguns anos para honrar a dívida. Ele promete deixar o acordo selado em um pergaminho. Ser Uthor ri debochadamente do acordo. Desesperado, Dunk apela, lembrando que Uthor também é um cavaleiro andante, assim como ele. Uthor se ofende, levanta-se com raiva e retruca que agora é um cavaleiro de torneio, o melhor de todos e que não serve mais a nenhum senhor por esmola. Dunk, sem se intimidar, rebate dizendo que há cavaleiros melhores do que ele e que ninguém ouviu falar de um cavaleiro com escudo de caracol. Ser Uthor, irritado, responde que derrotou Dunk e se tornou o campeão. Conta que avançará nas justas, mas falhará no final, pois o prêmio do segundo lugar já é mais que suficiente para ele. Ser Uthor revela com um sorriso de satisfação que, além do prêmio, também fará dinheiro com as apostas. Ele começa a listar os cavaleiros que acredita que chegarão ao final. No entanto, ao perceber que ele não menciona Sir Glendon, Dunk, com um suspiro, lembra que o garoto tem sangue de herói. Ser Uthor, porém, rebate imediatamente, dizendo que Dunk fala tanto do pai de Glendon, mas nunca menciona sua mãe. Ele então começa a contar a história de Pennyjane, a mãe de Glendon, que foi uma seguidora de acampamento. Uthor tem certeza de que ela tenha ficado com Fireball, mas com outros 100 cavaleiros também. Ser Uthor continua, revelando que Glendon e sua irmã mais nova cresceram em um bordel. Quando a mãe deles morreu, outras prostitutas contaram a Glendon a história de seu suposto pai. Uthor então narra que o escudeiro treinou Glendon durante sua infância, mas há meio ano um cavaleiro chegou ao bordel e teve relações com a irmã virgem de Glendon. Sem dinheiro para pagar pela virgindade dela, o cavaleiro declarou Glendon um cavaleiro diante dos outros e depois levou a irmã de Glendon para cima, continuando o que havia começado. Dunk não acredita no que houve, mas Ser Uthor afirma como expressão de desdém que Sir Kirby Pym presenciou o ato de que está falando. Uthor então diz com confiança que, independentemente de quem Glendon seja filho, ele vai cair ao enfrentá-lo. Dunk rebate firme, dizendo que talvez nem sequer cheguem a duelar, mas Ser Uthor responde que o ouro compra qualquer coisa. Irritado, Dunk se levanta, cansado da conversa, e declara que já disse o que tinha a lhe dizer. Nesse momento, Uthor, com um sorriso calculista, afirma que emprestaria tudo a Dunk, caso ele trabalhasse para ele. Ser Uthor aponta para Dunk, sugerindo que ele o enfrente
em mais 20 duelos. Ele promete que Dunk receberia 1/10 de seus ganhos e garante que irá bater em seu peito, não em sua cabeça. Com um olhar manipulador, Uto revela que ninguém acreditará que ele, pequeno e com escudo de caracol, chegará tão longe. Ele precisa de Dunk para chegar mais longe e, em troca, Dunk precisa de um escudo mais feroz. Dunk, porém, dá as costas para ele e com firmeza diz que perdeu sua armadura, mas não a sua honra. Ainda irritado, Dunk se vira para Saruto e o acusa de não ser um verdadeiro cavaleiro. Com ousadia, Saruto enfrenta Dunk, apontando o dedo para sua cabeça e dizendo que seu alvo era pequeno, mas mortal. Ele então revela com um sorriso sombrio que foi pago para matá-lo. Dunk, surpreso, pergunta quem o pagou. Saruto responde que foi um criado encapuzado que trouxe o ouro, mas não revelou quem era seu mestre. Com deboche, Saruto acrescenta que as justas funcionam assim e fala de um certo cavaleiro que foi pago para matar Baelor Targaryen, fazendo parecer que foi Maekor quem o matou. Por fim, Saruto reforça sua oferta, mas Dunk, sem hesitar, vira as costas e vai embora, decidido a não ceder. Ao sair, Dunk pergunta a um cavalariço onde está Egg, mas o homem não sabe informar. Dunk, supondo que o garoto possa estar lendo, vai até sua tenda, mas não encontra lá. Em seguida, Dunk pergunta a Sir Glendon, mas o rapaz também não tem informações sobre o paradeiro de Egg. Dunk o observa por um momento e sente uma certa afinidade com ele, lembrando-se de que, até onde sabia, sua própria mãe também havia sido uma prostituta. Dunk, tentando puxar conversa, pergunta quantos cavalos Glendon conseguiu nos duelos. O rapaz responde que conseguiu alguns, mas que sua armadura foi estragada. Com pesar, ele olha para o estrago causado por um mau perdedor. Glendon, com um tom amargo, revela que acreditava que ao provar seu valor nos duelos, os outros teriam que reconhecer que ele era filho de seu pai, mas isso nunca aconteceu. Dunk, com uma expressão séria, responde que isso realmente não vai acontecer e, sem hesitar, o convida a ir ao Winterfell com ele e Egg. Glendon, no entanto, rejeita a proposta. Sentindo-se ofendido, ele revela com uma ponta de orgulho que usará o manto branco da Guarda Real, aquele que fora prometido a seu pai. Sem querer prolongar a conversa, Dunk se despede, desejando-lhe sorte, porém Glendon o impede, pedindo que o espere. Com uma leve mudança em sua postura, Glendon pede desculpas pelo modo como se comportou, lembrando com um toque de humildade que sua mãe sempre dizia que um cavaleiro deve ser cortês. Glendon, com um olhar pensativo, conta que Gormon Peake lhe ofereceu um serviço em Star Peak, dizendo que ele precisaria de espadas e homens leais para empunhá-las. Porém, havia um preço a ser pago por isso. Ele teria que perder para o violinista. Dunk, curioso, pergunta o que ele escolheu. Com uma postura firme e corajosa, Glendon responde que recusou a proposta. Ele não podia simplesmente perder para o violinista, mesmo que fosse a oferta de um grande senhor, pois já havia derrotado cavaleiros muito mais fortes antes. Ele então conta que Gormon Peake não gostou de sua resposta e o ameaçou, dizendo que o violinista tinha muitos amigos, enquanto ele, Glendon, não tinha nenhum. Dunk, com um sorriso de compreensão, declara que Glendon tinha 2 amigos, ele e Egg. Com isso, Dunk reforça a amizade entre os dois e, após um breve momento de companheirismo, volta a procurar por Egg, se perdendo novamente em meio à multidão. O olhar de Dunk foi desviado para as justas e ele viu o cavaleiro de Lord Burwell duelar, Sir Heddle. Com fúria, Sir Heddle desmontou seu oponente com um golpe certeiro. Quando Heddle tirou o elmo, Dunk o reconheceu imediatamente. Era um homem que havia rosnado para ele quando tocou o ovo de dragão. O mesmo homem que ele ouvira conversando com Lord Peake. A descoberta o deixou surpreso. A conexão entre eles agora parecia mais estranha e inquietante. Sir Heddle foi declarado vencedor do combate e a multidão aplaudiu seu desempenho imponente. Dunk, no entanto, voltou sua atenção para as arquibancadas, procurando Egg. O arauto anunciou o próximo duelo e Dunk aproveitou a oportunidade para sair em busca de seu escudeiro. Já no campo, Sir Uthor se preparava para enfrentar o velho boi. Vendo as pessoas apostarem, Dunk pensou que poderia apostar no caracol, mas não tinha tempo para isso. Enquanto procura por Egg, Dunk pensa que seu inimigo secreto pode ter colocado as mãos no menino. Em seu trajeto, vê o violinista exibir sua armadura. Ao se aproximar, Sam Ellen se surpreende ao vê-lo ainda vivo.
Dunk responde que seu mestre dizia que ele tem uma cabeça muito dura. O violinista se intromete e diz para Dunk não prestar atenção a Allen, que foi derrotado pelo Fireball e está ranzinza. Declara que o menino espinhento não é filho de Quentin Ball e não deveria ser autorizado a competir. Em seguida, o violinista convida Dunk para tomar um vinho. O violinista acompanha Dunk até sua tenda e pede para Ellen esperar lá fora. Com um grande sorriso, o violinista fala que sabia que Dunk estava vivo, pois seus sonhos não erram. John, o violinista, diz que enfrentará o caracol e, quando o derrotar, exigirá os pertences de Dunk de volta, mas pondera que o cavaleiro precisa de algo mais apresentável e pergunta se Dunk aceita o presente. Sem ofendê-lo, Dunk agradece, mas recusa. No entanto, John declara que não quer sua prata, só sua amizade. Dunk vai direto ao ponto e fala que perdeu seu escudeiro. O violinista revela que mandará seus homens procurá-lo. Nesse momento, Dunk pondera se ele não é um cavaleiro andante. John fala que não, e observa que Dunk sabia disso desde que o conheceu na estrada, pois insiste em chamá-lo de seu senhor e indaga o porquê disso. Dunk responde que é pela maneira como ele fala e observa que os olhos de John são violetas, como os de Egg. Ele também lembra que na noite passada, John disse coisas estranhas no telhado. Com um tapa nas costas, John diz que estava bêbado e nem se lembra mais, mas garante que seus sonhos não mentem. Dunk refuta que os sonhos talvez não, mas ele sim, e pondera se ele se chama mesmo John. John fala que não, e na mesma hora, Gormon Peak entra na tenda e diz que o verdadeiro nome de John será revelado em breve para quem precisa saber. John pede para Gormon não falar assim com seu amigo e pede licença para ir duelar. Dunk deseja-lhe sorte e Lord Peak murmura que seus sonhos serão a morte de todos. Dunk questiona por que ele está comprando os cavaleiros, mas Peak ameaça chamar seus homens e cortar-lhe a garganta pela acusação. Dunk se senta e pondera por que está acontecendo o casamento. Ouve de Lord Peak que Lord Frey queria uma noiva jovem, o pai dela queria se livrar da filha suja e o torneio reuniu homens com ideias semelhantes. Ele revela que a maioria ali lutou pelo dragão negro. Conta ainda que durante a rebelião, muitos que se aliaram ao Dragão Negro tiveram filhos sequestrados. Afirma que o rei Aerys é fraco e que aquele é o momento deles. Diz que o príncipe Baelor já não existe e que Maekar está escondido em Solar Estival. Dunk retruca que ainda há o Corvo de Sangue e que ele não é fraco. Lord Gormon responde que as pessoas não gostam de feiticeiros e declara que se o sonho for real, um dragão nascerá ali no torneio. Faz então uma reverência e jura servir ao novo rei John. Ao sair da tenda, Gormon Peak proíbe Dunk de deixar o castelo, ameaçando matá-lo por saber demais. Dunk sente o desespero crescer. Se aquilo é verdade, Egg, filho de Maekar, pode estar em perigo. Lá fora, John enfrenta seu novo adversário sob a forte chuva. Alguns plebeus passam correndo, fugindo da tempestade. Sir Ellen debocha dos que fogem à procura de um abrigo. Um raio corta o céu, mas o duelo não cessa. Dunk se aproxima de Ellen e o ouve questionar o que todos farão quando a verdadeira tempestade irromper. Dunk sabia que Sir Ellen não estava comentando sobre o clima, enquanto observava John golpear e derrubar seu oponente. O arauto anuncia novos combatentes. Em breve, Sir Uthor do Caracol irá duelar novamente. Mas Sir Haddon protesta com o arauto, e Dunk logo percebe que o torneio não havia seguido conforme a manipulação deles. Uthor deveria enfrentar o violinista. Pouco depois, vê Lord Gormon reclamar por terem sido traídos. Lord Gormon berra que há um espião do Corvo de Sangue entre eles, pois o ovo de dragão foi roubado. John questiona como alguém ousaria roubar o seu ovo. Dunk sente o nervosismo crescer, temendo que fosse acusado, pois havia sido visto tocando no ovo. Mas, para sua surpresa, Lord Gormon aponta para Sir Glendon. Não demora e o rapaz é cercado por outros cavaleiros. Depressa, Sir Glendon é rendido e lançado ao chão, com o rosto afundando na lama. Sir Haddon encara e exige saber onde está o ovo. Glendon responde que não tinha motivo para roubá-lo, pois estava prestes a ganhá-lo. Sua insolência faz Sir Haddon desferir um soco em seu rosto. Dunk fica furioso, mas Sir Ellen o alerta a não se envolver, caso queira ver seu escudeiro novamente. Revoltado, Dunk pergunta o que Sir Ellen quer dizer com isso. Sir Ellen revela que sabe onde está o garoto. Dunk observa Lord Gormon dando ordens a Sir Haddon. Nesse momento, Sir Ellen pede para que Dunk o acompanhe, afirmando que o levará até Egg enquanto todos estão ocupados. Dunk o segue, ameaçando caso tenha feito algo ao menino. Dunk continua seguindo Sir Ellen, que pede para ele se apressar.
Nesse momento, Dunk sente um mau presságio e leva as mãos até a bainha, mas logo se lembra que o caracol lhe roubou os pertences. Em suas costas, Sir Elling ordena que Dunk se vire, caso contrário, cortará seus rins. Então uma lâmina encosta nas costas de Dunk e Sir Elling ordena que ele vá em direção ao poço. Dunk olha para baixo, pensando que haviam jogado Egg ali, e ouve Sir Elling pedir que ele se vire. O cavaleiro revela que foi ele quem pagou Sir Uther para matá-lo. Dunk não sabia se ria ou se ficava enfurecido ao descobrir que o baixinho gorducho era seu inimigo secreto. Ele avança em direção a Elling enquanto o cavaleiro pede que se afaste. Então Sir Elling lhe dá duas opções, se jogar no poço ou esperar ser empurrado. Dunk se encosta na pedra e afirma que nunca lhe fez mal. Elling, no entanto, revela que pretende se livrar dele porque Dunk não é digno de comandar a guarda real. Mas Dunk rebate que nunca disse ser digno disso. O cavaleiro olha para o poço e pensa em Jon. Ligando as informações, questiona Elling sobre Daemon Blackfyre, dizendo que ele teve 7 filhos e que 2 morreram no campo de batalha. Sem paciência, Elling confirma que 2 idiotas morreram e admite que nunca gostou deles, pois caçoavam dele e de Daemon quando eram crianças. Diz ainda que Daemon era seu melhor amigo, mas que, ao ver Dunk na estrada, ele esqueceu da velha amizade. Agora Dunk tem certeza de quem é Jon, Daemon, filho de Daemon Blackfyre. Sem perder tempo, Elling, com a faca apontada, pergunta se Dunk vai entrar por bem ou por mal no poço. Dunk se agarra novamente na pedra e olha para dentro. Elling avança com a faca, mas Dunk surpreende com uma cotovelada e retira uma pedra do lugar. Com toda sua força, Dunk acerta Elling no rosto com a pedra, agarra suas mãos, fazendo a lâmina cair e em seguida o empurra na direção do poço. Com um pontapé, o lança para dentro. Sir Elling dá um berro ao cair. Enquanto Dunk observa o cavaleiro, percebendo que ele ainda vive e resmunga, alguém o pega em flagrante. Ele olha para trás e vê Maynard. Na mesma hora, Dunk se defende, dizendo que o gorducho tentou lhe matar, e Maynard responde que isso justifica todo o sangue. Dunk então percebe que seu braço está sangrando, e Maynard diz que precisam amarrá-lo. A dor faz Dunk cair de joelhos. Maynard apoia Dunk em seu corpo, Elling grita do poço e Dunk lembra que tem que tirar ele dali antes que se afogue, mas Maynard afirma que ele não fará falta alguma. Dunk fala que o violinista não se chama Jon e Maynard revela que sabe que ele é Daemon Blackfyre, filho do dragão negro. Dunk ainda fica incomodado de deixar Elling no poço, mas Maynard, com um tom frio, responde que ele precisa provar do que queria oferecer a Dunk. Dunk pergunta se ele sabe onde está Egg. Maynard responde que talvez com os deuses. Nesse momento, Dunk questiona se o menino tentou usar a bota, e Maynard confirma que sim. Ele explica que Egg mostrou o anel e foi acusado de ser o espião. Dunk, ansioso, quer saber por que Maynard está o ajudando e recebe a resposta que ele é apenas um amigo, uma pessoa impressionada com a presença deles ali. Maynard olha para o lado, certificando-se de que ninguém os está observando, e então os dois entram na tenda de Dunk. Maynard pega uma lâmina e diz para Dunk que o golpe não atingiu o osso, mas precisam fechá-lo antes que ele perca o braço. Dunk, desiludido, murmura que não faz diferença, pois perdeu Egg. Maynard prossegue, levando o aço até o fogo e responde que a culpa é de Dunk por trazê-lo naquele lugar. Dunk fica pensativo. Ele encara Maynard e fala que não foi Sir Glennon quem roubou o ovo de dragão, pois ele estava o tempo todo em campo. Maynard responde que mesmo assim o ovo foi encontrado em seus pertences. Maynard observa a lâmina quente e pede para Dunk não gritar, mas Dunk grita, e grita muito. Dunk volta a perguntar sobre Egg, e Maynard responde que está com os deuses, como ele havia dito. Sem paciência, Dunk o pega pelo pescoço e o obriga a ser mais claro. Maynard então revela que Dunk deve pegar suas armas de volta se quiser descobrir. Com fúria, Dunk sai de sua tenda e vai direto à tenda de Uther, onde ficaram seus pertences. Ao entrar, ele vê o escudeiro lavando seus trajes. O menino pergunta o que ele faz ali. Dunk responde que é sua espada e escudo. O escudeiro, desconfiado, pergunta se ele trouxe resgate. Com um tom frio, Dunk responde que não. Mas o escudeiro recusa entregar os pertences. Dunk o encara com firmeza e o desafia a tentar impedi-lo. Na mesma hora, o menino aponta para o local onde estão guardados. Dunk toma posse de seus pertences e sai da tenda decidido. Dunk entra na igreja, pois Maynard lhe dissera que Egg estava com os deuses. Mesmo com o peso do escudo sob o braço ferido, Dunk segue em frente, desejando não ter chegado tarde. O templo está iluminado por velas.
Aos pés de uma imagem, ele vê Lord Burwell orando, mas ao se aproximar, uma voz o impede, pedindo que parasse onde estava. Guardas de Lord Burwell aparecem e Dunk ouve a voz de Egg. Ao ver Dunk, o menino sorri e afirma que sabia que ele viria. Nesse instante, Lord Burwell diz que não fez nada ao menino, pois não quer problemas com o Príncipe Maker. Ele confessa que tudo o que aconteceu foi obra de Gormon Peak. Lord Burwell continua, dizendo que Peak escolheu quem convidar e quem deveria ser excluído. Ele jura pelos deuses que não teve culpa na traição e que seu filho Haddle está envolvido nisso. Mas Egg aponta o dedo e diz que o filho de Burwell é seu campeão nas justas, o Sir Haddle, e se ele estava envolvido, então Lord Burwell também estava. Lord Burwell volta a dizer que só foi usado por Peak. Ele revela que suspeita que foram eles quem pegaram seu ovo de dragão, mas Dunk secretamente supõe que o dragão nasceu. No entanto, ao invés de tocar nesse assunto, ele pede para falar a sós com Egg. Dunk se ajoelha na altura do garoto e ameaça dar-lhe um tapa na orelha tão forte que ele sempre se lembrará disso. O menino cabisbaixo responde que ele deveria fazer isso mesmo. Egg pede desculpas e fala que só queria enviar um corvo para o pai dele, pois queria continuar sendo escudeiro de Dunk. Confessa que não sabia mais o que fazer, mas quando mostrou o anel ao mestre, o levaram para Lord Burwell e Lord Frey. Egg revela que quando o pegaram, pensou em dizer que roubou o anel, mas lembrou do que o Corvo de Sangue dissera: melhor ser assustador do que assustado. Então, mentiu dizendo que seu pai os enviou como espiões e que estava vindo com o exército e que era melhor libertá-lo. Enquanto isso, Lord Burwell continuava a orar pelos seus deuses. Egg continua dizendo que Lord Frey foi embora imediatamente e que Lord Burwell o trouxe para orar. Dunk pergunta ao menino o que fará quando Lord Peak descobrir que o príncipe Aegon está no castelo. Mal teve tempo de cogitar e de repente um estrondo rompe o silêncio da igreja. A porta se abre violentamente e Gormon Peak, com seus homens furiosos, invade o templo. O Lorde, com os olhos injetados de raiva, ordena em alto e bom som: peguem o garoto. Que enrascada a Egg meteu dessa vez, hein? Agora, guerreiros, o que acham que vai acontecer? Comentem aí e não se esqueçam de comentar muito, porque o próximo episódio será o último dessa saga. Ajude-nos a bater a meta desse vídeo e para garantir que o canal continue trazendo mais histórias épicas, torne-se membro ou use o link na descrição. Sua ajuda faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.